dia! Hoje nosso grupo vai falar sobre o academicismo e o impressionismo no Brasil. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre o academicismo, surgimento e características. O academicismo surgiu na Itália no século XVI e se espalhou pela Europa, estabelecendo padrões na arte. Com esse estilo mais padronizado, o governo conseguia controlar as produções artísticas, evitando que ideais contrários ao governo se espalhassem pela sociedade por meio das telas. Algumas características principais da pintura acadêmica são o idealismo, em que o pintor busca retratar a beleza ideal e não a realidade, a ética, o racionalismo, e os temas mais comuns eram os históricos, clássicos e religiosos. Eles faziam uso de tons opacos com pinceladas invisíveis, deixando um acabamento polido. O academicismo apareceu no Brasil quando Dom João VI veio para cá, vindo de Napoleão Bonaparte. Como objetivo de modernizar o país, ele fundou a Escola Real de Ciência da Arte e Ofício no Rio de Janeiro, o que depois da independência se tornou a Academia de Belas Artes, que foi uma grande precursora de iguais academismo no Brasil, ensinando seus alunos os padrões e as técnicas a serem seguidas. Olá, meu nome é Rodrigo e eu vou falar alguns autores do academicismo. O primeiro que eu vou falar é Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Ele nasceu em 1843 aqui no Brasil e morreu em 1905 na Itália. Ele tinha uma família muito humilde, mas desde pequeno já teve sua origem na arte. Ele começou a chamar a atenção com 11 anos por seus desenhos, o que possibilitou que ele se mudasse para o Rio de Janeiro para estudar na Academia de Belas Artes. Seu talento chamou tanta atenção que ele chamou a atenção até do imperador, o que concedeu a ele um patrocínio para que ele pudesse estudar na Real Academia de Paris. Ele pintava temas bíblicos e históricos, mas também realizou alguns retratos de Dom Pedro II. Como exemplos de algumas obras temos Independência ou Morte e Tiradentes Esquartejado. O segundo autor que eu vou falar é Vítor Meirelles de Lima. Ele nasceu em 1832 e morreu em 1903, no Brasil. Ele começou seus estudos na Academia Imperial de Belas Artes, em 1847. E mais tarde foi para a França também e estudou na a Real Academia de Paris. Ele pintou obras muito famosas. A mais famosa dele é a Primeira Missa no Brasil. Ela tem cores e traços mais suaves que os neoclássicos. Então ela foi considerada uma pintura acadêmica do Brasil. Ele também pintava temas religiosos e históricos. Com a volta dele ao Brasil, ele pintou Moema, em 1866. Que é a índia personagem que remete ao poema de Caramuru. E o último que eu vou falar é José Ferraz de Almeida Júnior. Ele nasceu em 1850 e morreu em 1899. Ele foi aluno dos dois anteriores já citados, Pedro Américo e Vítor Meirelles, na Academia de Belas Artes. Ele se destacou por produzir uma temática diferenciada. Ele produzia a vida no cotidiano, o homem comum. E por isso ele foi considerado pelos críticos o pintor mais brasileiro. Ele tinha obras com temas religiosos e históricos também, mas ele colocava também temas regionalistas. Algumas das obras regionalistas dele são O Violeiro, Leitura e Caipira Picando Fumo. A contribuição dele para a arte foi muito grande, mas tão grande mesmo, que dia 8 de maio é comemorado o Dia do Artista Plástico por conta dele.
Bom, o impressionismo foi um movimento artístico que surgiu na França no século XIX. O nome da estética é uma referência ao quadro Impressão, Nascer do Sol, de 1872, de Claude Monet. Na época, a obra foi muito criticada por vários artistas por ter um aspecto de mal acabada e de mal feita, e isso devido às características que eram atribuídas ao impressionismo. Os artistas impressionistas, eles desejavam mais do que imitar os elementos da paisagem. Eles pretendiam colocar um olhar mais profundo e mais intenso sobre a realidade e expressar todas as sensações que surgiam a partir da observação. Para isso, eles utilizavam elementos da óptica, ângulos, contrastes de luz e até deixavam propositalmente relevos de tinta nos quadros. O movimento e a luz eram apresentados com a utilização de cores brilhantes, claras e a ausência do preto. Como a maioria das obras representava paisagens, os artistas trabalhavam ao ar livre e davam destaque ao que era observado e às mudanças de tonalidade na natureza durante o passar do dia. Os quadros impressionistas eram pintados com sombras coloridas, sem mistura de tonalidades ou contornos nítidos. Outras propriedades do impressionismo foram a oposição e ruptura com o passado, algo contrário à cultura tradicional, desenhos que não tinham contornos marcados, a valorização dos temas livres, a aplicação de técnicas de cores complementares e o uso inicial de técnicas de óticas e efeitos de ilusão. Então, pode-se observar que o impressionismo, esse movimento, tinha como objetivo principal apresentar as mudanças que estavam acontecendo na arte e, ao mesmo tempo, no mundo. As transformações iniciadas na França foram de grande importância para estimular o surgimento da modernidade e para a história da arte mundial. Olá, meu nome é Guilherme Lúcio e eu vim falar sobre alguns pintores do impressionismo. Podemos começar com Diogo da Silva Parreiras, que nasceu em 1860 e faleceu em 1937 no Brasil. Em 1882, ingressou na Academia Imperial de Belas Artes, onde estudou até 1884, que foi quando decidiu dedicar as aulas de curso livre de seu professor. Em 1885, começou a estudar por conta própria e foi em 1888 que foi para a Academia de Belas Artes de Veneza, onde aperfeiçoou sua técnica e ganhou reconhecimento no campo. Ele voltou para o Brasil em 1890. O país já não era o mesmo, pois agora não era mais uma monarquia, mas sim uma república, o que impactou bastante seu estilo de pintura. Ele começou pintando paisagens, as coisas ao ar livre, mas depois começou a pintar eventos históricos que remetiam à república. De tão grande sua importância que apenas 4 anos depois da sua morte, a sua casa foi transformada em um museu. Ele é possível ver algumas das suas obras, tais como Conquista do Amazonas e Jornada dos Mártires. Continuando, temos Eliseo Dell'Angelo Visconti, que nasceu em 1866 na Itália e faleceu em 1944 no Brasil. Veio da Itália com apenas 7 anos de idade e, em 1882, se matriculou no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, uma instituição para atender estudantes de classes menos favorecidas. E, em 1885, ingressou na Academia Imperial devido a um conselho do próprio imperador que tinha dado a ele 1 ano antes. Em 1890, começou a dar aulas na academia, onde lá permaneceu por 2 anos até ganhar uma bolsa de estudos da República para estudar na Europa. Suas obras foram bem reconhecidas, tais como A Baronesa de Guararema, de 1892, e O Mamoeiro, de 1889. Continuando, temos Belmiro Barbosa de Almeida, que nasceu em 1858 no Brasil e faleceu em 1935 em Paris. Em 1869, frequentou o Liceu de Arte e Ofício e lá ficou até 1880. De 1879, começou a dar aulas lá e onde permaneceu até 1883. No ano seguinte, começou a transitar muito entre Rio de Janeiro e Paris, onde aprendeu vários dos seus estilos na Europa, como eles o pontilhismo e o futurismo, mas sempre se identificou bastante com o impressionismo. Pintou paisagens, retratos, pessoas e até cenas do cotidiano,
tais como podemos ver nas obras A Tagarela, de 1893, Bom Tempo, de 1893 também, e A Rufus, de 1887. Podemos concluir que os dois movimentos possuem bastante importância na formação de arte do país, formando diversos artistas com ideais diferentes que se expressavam através da arte. Mesmo o academicismo e o impressionismo possuírem posicionamentos tão diferentes na arte, podem ser utilizados muitas vezes fora dela. Um exemplo é a literatura, que se baseia muito no impressionismo. Bem, agradeço pela atenção, meu nome é Guilherme Lúcio e até mais.